Bom dia, que bom nos reencontrarmos nessa belíssima manhã de quarta-feira, hoje dia 4 de janeiro. Estamos vivendo os primeiros momentos deste início de ano novo que Deus está nos concedendo. Você já parou para agradecer a Deus porque você está vivo, porque você está com saúde, porque nós ainda desfrutamos dessa liberdade? É bom que você reconheça o quanto nós devemos ser gratos a Deus. Você tem um lar, você tem uma família e naturalmente você sabe o valor e a importância da existência da sua família. Por isso, é bom que você comece o dia pensando em ser grato a Deus. Estamos lembrando a todos os nossos amigos, internautas, telespectadores que residem em Campina Grande, a Igreja do Calvário durante esta semana está promovendo uma maratona de oração, todas as noites. Estamos reunidos exclusivamente orando pela nossa pátria, para que a paz reine nesta nação, para que Deus possa guardar e proteger o nosso país, as nossas famílias, a igreja, para que possamos desfrutar e continuarmos recebendo de Deus esse privilégio de termos liberdade. Eu conheci o Dr. Elias Cunha Melo, de saudosa memória, e ele dizia muito: a liberdade é o bem supremo do homem. Sem liberdade, nós nos sentimos frustrados e também infelizes. Por isso, precisamos de orar para que possamos desfrutar, continuar desfrutando da nossa liberdade, o direito de ir e vir. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. A minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus usou a própria Escritura para repreender aqueles que estavam abusando do momento sagrado, como nós temos agora à noite aqui, de prestarmos culto a Deus. Daí agora entendermos o que quis dizer o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 22, ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Então Paulo, ele tinha discernimento, ele tinha aquela estratégia de saber como lidar com aqueles que estavam precisando de socorro, de ajuda, de auxílio, mesmo eles não entendendo o conhecimento que Paulo tinha, ou às vezes até querendo menosprezá-lo, mas Paulo falava com autoridade. Eu tive que me fazer de fraco para ganhar os fracos. Enquanto eu estava preparando esse estudo, eu comecei a pensar. Algumas vezes eu fui requisitado para dar aula às crianças. E quando a gente, dentro da didática, quando a gente vai ensinar a criança, a gente tem que descer a linguagem acessível, compreensível da criança. Até as palavras a gente vai usar de modo que a gente possa alcançar a mentalidade, a compreensão. Então, ensinar a criança é você descer até o nível delas, de modo que haja uma receptividade quando você aplica o ensino. É isso que Paulo está dizendo: fiz-me fraco para ganhar os fracos, para conquistá-los. Vejam a visão que Paulo tinha, meus irmãos, em relação a conviver com os fracos e fortes. Na primeira carta aos Coríntios, outra vez, capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Que coisa linda, né? Que lição magnífica Paulo está dando aqui para todos nós. E ainda, na sua segunda carta aos Coríntios, 12, versículo 10, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte.
Meus irmãos, aqui Paulo está mostrando que a vida espiritual, ela é cheia de segredos que o Espírito Santo de Deus vai revelando a maneira como nós devemos nos comportar, nos conduzir em nossos relacionamentos uns com os outros. E é isso que você e nós precisamos aprender. Esse é o nível prático que o cristão deve alcançar, tomando como exemplo de abnegação, o que Paulo aprendeu com a pessoa de Jesus Cristo. É com Jesus que eu aprendo. Ele é quem vai nos ensinar a como nós devemos aplicar, através do seu exemplo de abnegação, o nosso relacionamento uns com os outros. Os irmãos, quando se relacionam uns com os outros, não deve ter alguma acepção em alguma área da sua vida cultural. Se você é uma pessoa sábia, culta, não se prevaleça porque você é sábio e culto e menospreza o mais humilde. É isso que Paulo está, a questão é essa. No versículo 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo está mostrando aqui, meus irmãos, que as Escrituras servem como paradigma, pois todos os crentes na antiguidade ajudavam uns aos outros. E 3 coisas ele chama a nossa atenção aqui, 3 coisas importantes. Primeiro, a paciência. Segundo, consolação. E terceiro, esperança. 3 palavras-chave que estão aqui nesse versículo 4. E aí, é como se Paulo estava dizendo assim: olhe, quando vocês pensarem em paciência, lembre-se de Jó. Lembre-se de Jó, que foi paciente, ao ponto de sofrer até a afronta da sua própria esposa. Amaldiçoa esse teu Deus e morre, não vale a pena você continuar sendo fiel a esse Deus. Mulher, tu falas como uma louca. Mas ele foi paciente. Segunda palavra, consolação. Isso nos lembra Jeremias, o profeta que trouxe conforto e consolação para toda a nação de Israel em momentos em que a nação estava aflita. E a terceira palavra é esperança. Isso nos lembra, dentre vários personagens, poderíamos citar muitos outros, mas nos lembra Ana, além de avançada idade, além de ser estéril, estava orando, pedindo que Deus abrisse a sua madre e que Deus lhe desse um filho, e fizeram um voto: se Deus me der um filho varão, sobre a sua cabeça não passará navalha, este filho farei o voto do nazireado, será nazireu, e esse filho será consagrado ao Senhor. Então Paulo está falando aqui nesse versículo 4, essas 3 coisas importantes. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso foi escrito para o nosso ensino. Foi escrito para que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Essas 3 palavras, irmãos, elas são chaves nesse versículo 4. Chave no sentido de você pôr em prática. Exercitar-se nessas coisas. No versículo seguinte, versículo 5, ele diz: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Observe que quase que em todos os versículos Paulo está aludindo segundo em Cristo Jesus, ou seja, Jesus é o exemplo de tudo isso que você e eu precisamos exercitar em nossas vidas. Jesus ele é o padrão, ele é o manequim. Sabe o que é manequim, né? Então é ele que Paulo está aludindo, e quase que em todas as passagens. Daí o tema do estudo: Jesus, exemplo de abnegação. No verso 5: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir
de uns para com os outros, segundo Jesus Cristo. Amém? Então as Escrituras, meus irmãos, é a carta magna, na qual encontramos toda a instrução para sabermos como nos comportarmos em quaisquer circunstâncias, seja ela favorável, seja desfavorável, seja ela boa, seja ruim, seja positiva, seja negativa, não interessa. Então as Escrituras é a nossa pedra de toque. O que Paulo afirma aqui, meus irmãos, ele reportou esse mesmo exemplo que Jesus deixou de um servo abnegado. Vejamos inclusive o que ele diz ainda na sua segunda carta aos Coríntios. Observe que é como se esse assunto ele estivesse em todas as epístolas de Paulo, não só os Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, vamos ver logo mais. E ele chega a afirmar, 2 Coríntios 8:9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Amém? Paulo, escrevendo também aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um qual é dos outros. E capítulo 2 ainda, versículo 5: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu dei um nome a esses dois versículos aqui que eu acabei de ler. Eu chamo isso, sabe de quê? Relacionamento precípuo e recíproco. É isso que deve estar em nossa mente: reciprocidade e ser precípuo no nosso relacionamento. No versículo 6, Paulo diz: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, quase que não há nenhum versículo que Paulo cita Jesus Cristo como exemplo, como modelo, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele argumenta que cada um faça tudo com a intenção de agradar a Deus, não procurando a comodidade ou a vontade própria, que isso caracteriza-se por egoísmo. Isso é falta de espiritualidade, isso é falta de amor, isso é falta, meus irmãos, de alguém que não tem a visão como membro do corpo de Cristo. Nós vamos ver que nestes versículos seguintes, Paulo continua mostrando a preocupação que nós devemos ter em sempre observar Jesus como exemplo de abnegação. Verso 7: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Observa como Jesus acolheu tanta gente, como muita gente era atraída a vir a Jesus, uns por necessidade, por carências, outros talvez porque realmente viram em Jesus algo diferente que não havia em nenhum outro líder, nem nos fariseus, nem nos saduceus, nem nos mais eminentes líderes da época. Então eles eram atraídos por Jesus, não apenas por carências ou por necessidades, mas também porque viam em Jesus algo diferente. Vou citar aqui um exemplo. Quando Jesus estava lá no templo em Nazaré, que ele leu Isaías capítulo 61, que falara a seu respeito, diz o texto que quando ele terminou de ler no capítulo de Isaías 61, nós já estivemos nessa sinagoga inclusive,
Diz o texto lá que todos tinham os olhos fitos nele. Todos tinham os olhos fitos nele, porque se admiravam da maneira como ele ensinava, como ele passava, não apenas em palavras, mas em exemplo de vida, como eles deveriam viver de modo que agradasse a Deus. Paulo recomenda a praticidade da koinonia, que é o mesmo que comunhão, e o amor, conforme Jesus nos amou e nos acolheu, sem distinção e sem acepção de pessoas. Então, do mesmo modo como Cristo nos acolheu, devemos acolher aqueles que precisem ou necessitam de conhecer o Evangelho. No verso 8, Paulo diz: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ele está citando aí Salmo 18, verso 49, e Isaías capítulo 11, versículo 10. Como ele diz aqui: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Então ele referenda Salmo 18, verso 49, que diz lá: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. E Paulo está mostrando, portanto, que mesmo quando os gentios foram alcançados, que para os judeus não foi coisa, não foi visto com bons olhos, mas ele está dizendo: olha, isso já estava escrito. Salmo 69, versículo 9, 49, aliás, Salmo 18, versículo 49, já falava sobre isso. Então, vocês não podem fazer distinção. E ele citou também Isaías 11, verso 10. É bom, meus irmãos, a gente pensar que há determinadas pessoas que, quando vêm para o Evangelho, diante daquele fato delas virem de uma vida muito desmantelada, tem gente que vem para o Evangelho com a sua vida totalmente aporcalhada. Desculpe-me usar essa expressão, é como se fosse um porco, de tão suja, de tão imunda a sua vida. Mas quando vem para o Evangelho, vocês lembram o filho pródigo quando voltou, como é que ele voltou? Se alimentava da pocilga, dos alimentos dos porcos. O que é que o pai fez? Mandou ele tomar um banho, trocar roupa, botar um anel no dedo, calçar as sandálias. Ele veio todo aporcalhado, desculpa a expressão, mas o pai fez uma festa, fez um banquete. Então, quando alguém vem para o Evangelho, e tem pessoas às vezes na igreja que fica até olhando assim meio atravessado, porque a pessoa vem uma vida muito desmantelada, maltrapilho, todo sujo, né? Essa é a figura do pecado, mas ali dentro tem uma alma pela qual Jesus derramou o seu sangue e salvou aquela vida. Então, seria isso que nós devemos ter, como os judeus estavam meio olhando meio atravessado para os gentios que estavam vindo para os judeus messiânicos, que estavam vendo os gentios vindo para a igreja ou para o Evangelho, meio assim, meio arredios. E Paulo então condena, né, esse tipo de comportamento. E ele diz aqui que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. Lembra-se que Paulo também diz, escrevendo aos Romanos, nós já vimos isso: a circuncisão que Deus hoje quer é a do coração. Não é a circuncisão conforme os judeus praticavam, não, é a do coração. Então ele prova que Deus manteve as promessas tanto aos judeus como para os gentios também. No verso 9, ele diz: e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, bem como também aos gentios. Ele está reforçando o que ele já citou no versículo 8, Salmo 18, versículo 49. E nesses versículos 10 e 11,
Ele diz, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. A ênfase aqui, irmãos, que Paulo faz aos gentios, é que Paulo estava tendo como objetivo mostrar para os judeus que, do mesmo modo como eles tinham direito a tudo que havia sido escrito no Velho Testamento a respeito dele e as promessas que Deus havia feito, era também extensiva para os gentios. Ele, de sorte que eles estavam de igual para igual. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz, eu já citei isso aqui, que o mundo está dividido em 3 classes de pessoas: judeus, gentios e a igreja. Judeus convertidos ao cristianismo vêm para a igreja, que forma esse terceiro povo. Gentios que se convertem ao cristianismo vêm para esse terceiro povo, que é a igreja. De sorte que é judeus, gentios e a igreja. E Paulo está mostrando aqui que a fusão de judeus e gentios, judeus messiânicos e gentios que se converteram, formaram essa terceira classe de pessoas, de sorte que todos se tornaram filhos de Abraão. Amém? Você é filho de Abraão, como os judeus que creem em Jesus. Verso 12, estamos já concluindo. Aí Paulo cita o profeta Isaías. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Ele está citando Isaías 11:10, que já mencionamos. O que é que Paulo teve? Qual foi a intenção que Paulo teve aqui? Foi para mostrar aos judeus que não desprezassem os gentios, porque eles já faziam parte do projeto divino. Eles precisavam de ser ajudados, auxiliados, instruídos, orientados. Ou seja, Deus em Cristo, através do seu Filho, garantiu salvação tanto para os judeus quanto para os gentios. Salmo 117, versículo 1 é citado aqui também: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. Paulo está, portanto, irmãos, tentando destruir essa ideia de que o Evangelho estava trazendo para a igreja pessoas que não eram dignas. Muito pelo contrário, Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. No versículo 13, para encerrar, ele diz: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele encerra, meus irmãos, essa parte da Escritura fazendo uma oração que ela está oculta. Essas palavras de Paulo aqui é como se fosse uma oração. Observe: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Ele encerra, portanto, com oração, fazendo oração conclusiva, invocando as seguintes bênçãos àqueles irmãos. Primeiro, que o Deus da esperança encha os seus corações de todo gozo e paz no vosso crer, para que eles fossem da esperança no poder do Espírito Santo. Só assim, meus irmãos, eles poderiam exercitarem em suas vidas o exemplo que Jesus deixou como servo abnegado. Eu quero, meus irmãos, dar aqui 3 palavras que devem ficar mexendo no nosso coração enquanto nós preparávamos esse estudo, porque não adianta você estudar, meditar, conhecer, se você não procurar aplicar sua vida e ao seu coração. Nós vamos estar somente
obtendo e colhendo informações. Mas temos que ter a parte prática. Não é apenas a informação, não é apenas o conhecimento. Então, dentro desse estudo aqui, nós temos 3 perguntas para fazer e a gente conclui com oração. Primeiro, diante de tudo isso que nós falamos, que aprendemos de Jesus, seu exemplo de abnegação, o que eu preciso fazer para ter uma vida abnegada? O que é que eu preciso fazer? Pastor, me dê a receita. Eu quero sair daqui com essa, não é a receita do bolo não. Eu quero sair com essa informação para que eu possa realmente seguir o exemplo de Cristo quanto à abnegação. E tudo se resume numa palavra. Não é numa frase, numa palavra. A palavra é humildade. Humildade. Somente isso. Pastor, humildade em que sentido? Sobre todos os aspectos, sobre todas as esferas da sua vida, da minha vida. Ter humildade. Um dos nossos professores de seminário, ele dizia que quando você ouvir uma pessoa bater no peito e dizer assim: eu sou humilde, corra. Corra dessa pessoa. Fuja dessa pessoa, não tem nada de humildade. E aí ele concluía: humilde é aquele que não sabe que é humilde. Humilde é aquele que não sabe que é humilde. Quando você vê alguém batendo, papai aqui é humilde, eu sou humilde, tem nada de humildade. É arrogância, prepotência, orgulho, avareza. Entende? Então a primeira palavra em resposta a essa pergunta: o que eu preciso fazer, pastor, para ter uma vida abnegada? Humildade, seja humilde. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A segunda pergunta, que deve mexer comigo e com você, é essa: qual deve ser o principal objetivo para que eu tenha uma vida abnegada a exemplo de Jesus? Também se resume numa palavra. Numa palavra: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Tudo quanto você fizer, seja para a glória de Deus. Amém? Tudo. Seja a coisa mais simples que você imaginar, a mais nobre, faça para a glória de Deus. Paulo diz isso escrevendo aos Colossenses: fazei tudo para a glória de Deus e não para homens. Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes fazem as coisas mais para aparecer, faz as coisas mais para enaltecer o seu nome, por vaidade, pura vaidade. Então, qual deve ser o principal objetivo para que eu tenha uma vida a exemplo de Jesus, uma vida abnegada, cheia de abnegação? Faça tudo para a glória de Deus. Amém? E a terceira e última pergunta seria essa: nessa busca, nós temos que aprender a nos exercitarmos a 3 coisas. 3 coisas apenas. E se você observar, está no versículo 4 da carta que nós estamos concluindo nessa noite, onde Paulo diz aqui: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. 3 coisas importantes aqui. 3 coisas importantes, que aliás a gente viu os exemplos que eu citei para vocês: paciência, consolação e esperança. Paciência, a exemplo da paciência de Jó, né? Consolação, que nós aprendemos através da palavra. Quantas lições encontramos na vida de muitos homens e mulheres de Deus no passado. E a esperança de que nós vamos realmente, irmãos, viver uma vida cristã
que ela agrade a Deus. Então, você quer viver uma vida abnegada? Procure espelhar a sua vida, tendo como exemplo, como modelo, como manequim, o exemplo de Jesus. Amém? Eu espero que nessa noite, a começar de mim, esse estudo que nós ouvimos e aprendemos, possa surtir efeito, de tal maneira que eu saia daqui preocupado com a minha maneira de viver, com as minhas atitudes, com o modo como eu estou interpretando o Evangelho através das Escrituras. Amém? Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Continuemos orando, como eu tenho falado aqui, para que a nossa nação possa reinar a paz, para que nós possamos continuar desfrutando dessa liberdade, desse privilégio que temos de proclamar as boas novas de salvação àqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Tenham todos um bom dia. Deixo sobre a sua vida e sobre a sua família as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Shalom, a paz do Senhor. Amém.